Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de novembro de 2018. Suicídio de jovens pais e amigos são parte da prevenção. Quando os casos de suicídio envolvem jovens, geram apreensão em toda a sociedade, especialmente entre pais e familiares, que se perguntam se isso pode ocorrer perto deles sem que eles percebam os sinais. No início de agosto, a Universidade de São Paulo divulgou a criação de um escritório de saúde mental. A medida ocorreu após 4 casos de suicídio e outras 2 tentativas ocorrerem entre alunos de diversos cursos em um intervalo de 2 meses. Neste ano, o sinal de alerta também já havia acendido quando 3 adolescentes de escolas particulares de São Paulo se mataram no primeiro semestre. Quando o tema é suicídio, não há uma resposta cravada sobre motivos e causas para nenhuma faixa etária. Sabe-se que a idade avançada, dores e doenças crônicas, isolamento social e situações limite, como término de relacionamentos e crises financeiras, são pontos de atenção, mas os jovens podem sofrer com as pressões da chegada da vida adulta, explica Fábio. Adulto, e agora? A transição da adolescência para a vida adulta é um momento que pode gerar muita insegurança e autocobrança entre os jovens. Existe a pressão pelas notas, pelo bom desempenho na universidade, a ansiedade em conseguir entrar no mercado profissional, a busca pela independência. Esses fatores, embora não sejam causas diretas, podem acentuar sentimentos negativos e desestabilizar alguns jovens. O mais difícil, porém, é que o jovem perceba que não está em uma situação sem solução e pode buscar a ajuda. Por isso, o cuidado e atenção de quem está por perto é muito importante. É como que os adolescentes não consigam elaborar e explicar os motivos de suas angústias. Muitas vezes, eles sentem esse desconforto emocional e não conseguem colocar em palavras. Além disso, tendem a ter reações mais impulsivas frente a frustrações e decisões, explica a psicóloga e especialista em neuropsicologia Inajari Mancini. Sempre por perto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade, que têm tratamento. É importante ressaltar que não é porque uma pessoa tem algum problema psiquiátrico que ela tem ou terá tendências suicidas. O mais importante é não negligenciar sinais de alerta, como o aumento do consumo de álcool ou drogas, isolamento social, descuido com a aparência, mudanças bruscas de humor, atitudes impulsivas além de falas que indiquem intenção de se matar, ou tentativas prévias de suicídio. Mesmo que o jovem já esteja em tratamento, a rede de vínculos pessoais segue sendo fundamental. Conversas sinceras e respeitosas, ao contrário do que possa parecer, são benéficas e podem ajudar muito uma pessoa a buscar tratamento, e são mais indicadas do que ignorar tentativas ou pensamentos suicidas. Não estigmatizar problemas como depressão, ansiedade, transtornos de humor e apoiar o tratamento também são atitudes positivas. A oportunidade de iniciar um tratamento é também um jeito de construir uma ampla rede de apoio social, familiar e de saúde que pode fortalecer a pessoa e reduzir os riscos.
Informar familiares pode melhorar o diálogo com essas pessoas, aumentar a compreensão e segurança, e o jovem pode reajustar suas expectativas, modificar sua rotina com hábitos saudáveis como atividade física e convívio social que ajudam a viver com saúde e bem-estar, diz Fábio. Vale lembrar que, quando notam que há risco real da pessoa colocar sua vida em risco, os profissionais de saúde mental podem alertar família e amigos, com consentimento e consciência do jovem, e sem que isso influencie no sigilo entre médico e paciente. Sinais de alerta: tentativa anterior de suicídio, frases pessimistas sobre a própria vida ou o mundo, falar sobre morrer ser uma solução para os problemas dela, falar sobre morrer ser um alívio para os outros, isolamento social, parar de fazer atividades que fazia e nas quais tinha prazer, aumento do consumo de álcool ou de drogas, descuido com a aparência, alterações bruscas de humor. No livro Temas da Vida e da Morte, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo que trata sobre o medo e a responsabilidade, afirma que o medo pode produzir graves alienações. O medo é agente de males diversos, que dizimam vidas e deformam caracteres, alucinando uns, neurotizando outros, gerando insegurança e timidez, ou levando a atos de violência irracional. Originário no espírito enfermo, pode ser examinado como decorrência de 3 causas fundamentais: a conflitos herdados da existência passada, quando os atos reprováveis e criminosos desencadearam sentimentos de culpa e arrependimento que não se consubstanciaram em ações reparadoras; b. Sofrimentos vigorosos que foram vivenciados no além-túmulo, quando as vítimas que ressurgiram da morte assodaram as consciências culpadas, levando-as a martírios inomináveis, ou quando se arrojaram contra quem as infelicitou, encobranças implacáveis. C. Desequilíbrio da educação na infância atual, com o desrespeito dos genitores e familiares pela personalidade em formação, criando fantasmas e fomentando o temor, em virtude da indiferença pessoal no trato doméstico ou da agressividade adotada. Em qualquer dos processos referidos, o medo é uma reminiscência que toma corpo na mente e assoma, dominador, culminando por prevalecer ante qualquer decisão ou empenho de quem lhe experimenta a injunção. Remanescente da encarnação passada, libera os clichês arquivados no inconsciente profundo, estabelecendo alienações auto-obsessivas, em mecanismo punitivo, de que o ser sente necessidade como forma de minorar os efeitos danosos dos atos irresponsáveis e arbitrários praticados. Não obstante, tal mecanismo de redenção em nada libera o culpado, embora o leve a dores e angústias inomináveis, porque destituído do caráter recuperador dos prejudicados ou de reparação dos delitos perpetrados. O medo pode levar sua vítima ao suicídio se procedente das experiências sofridas fora do corpo, quando na erraticidade inferior, as recordações pavorosas criam condicionamentos viciosos que atemorizam, fechando-as mais e, ao mesmo tempo, produzindo instabilidade em relação a quaisquer programas de ação, que se apresentam como áreas perigosas para a mente em desconcerto, impedindo o rompimento da cortina invisível que se lhe faz obstáculo. Nascente na vida atual, em face da família castradora e rude, é ainda o espírito endividado constrangido a recomeçar a vilegiatura evolutiva, no meio social de que necessita, a fim de desenvolver os valores da submissão, da autodisciplina e da humildade, lamentavelmente transformados em medo. O medo torna o homem irresponsável, fraco e pusilânime. Provação de grave resultado é instrumento para edificação interior por parte da consciência comprometida.
O medo é tão cruel que, diante de enfermidades irreversíveis e problemas graves de alto porte, induz a sua vítima à morte pelo suicídio, numa forma extravagante de expressar o medo de morrer sob sofrimento demorado, gerando desse modo mais rudes aflições a se estenderem por tempo indeterminado. Cultivado, torna-se fator asfixiante que responde por terríveis prejuízos morais, sociais, mentais e humanos. Sendo muito complexa sua órbita de atuação, alguns heróis lograram sucessos nos seus empreendimentos, sofrendo-lhe o impulso, enquanto traidores e desertores não lhe puderam resistir à indução. O medo está presente na raiz de muitos males. É indispensável, pois, combatê-lo com urgência, assim que seja notada sua presença mórbida. Iniciando por pequenos tentames de atividade relevante, a vítima do medo reconstrói-se interiormente, adquirindo confiança que lhe encoraja experiências mais expressivas, portanto mais difíceis. Passando, de imediato, a assumir responsabilidade diante dos deveres e atuando com persistência, adquire segurança íntima que a leva a resgatar os seus atentados contra a consciência cósmica. Se fracassa numa empresa, não se intimida, pois compreende que o insucesso é exercício para futuros êxitos e que ninguém é tão perfeito e hábil que não experimente um que outro problema equivalente. O medo se combate orando e agindo. O hábito de desincumbir-se das tarefas nobres cria condicionamentos positivos que se vão incorporando ao modus operandi até fazer-se automatismo na área das realizações. O medo recua, na razão direta em que a disposição de atuar se faz mais forte, da mesma maneira que o inverso é verdadeiro. Herança moral jacente no espírito, a este compete o dever de considerar frontalmente a questão e empenhar-se por vencê-lo. O instinto de conservação da vida induz, muitas vezes, o homem ao medo racional, compreensível, que assume o comportamento de cuidado, evitando a precipitação e a imprevidência. Extrapolando, porém, tal condição normal e natural, é gerador de vários distúrbios e conflitos que se instalam e revelam na conduta. Transfere-se de uma vida para outra esse adversário do progresso humano, permanecendo até quando a firme decisão de elevar-se e ser feliz propele o espírito à luta sem quartel para superá-lo. A parábola dos talentos, narrada por Jesus, alude ao homem que, ao invés de aplicar seu talento, por medo enterrou, não logrando multiplicá-lo, como sucedeu com os demais, motivo por que recebeu o reproche do seu amo, que lhe tomou o talento e o ofereceu a quem houvera feito a aplicação dos recursos recebidos com proveito e destemor. A consciência da responsabilidade é o antídoto para o medo, do que se deduz que o desejo de agir, para recuperar-se, comanda a vontade e desarticula as engrenagens maléficas que o desequilíbrio fomentou. O medo deve, pois, ser combatido com todos os valiosos recursos ao nosso alcance, desde a oração à ação feliz. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.